Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. O Sumo Pontífice João Paulo II, na Carta Apostólica Novo Milénio Inuente, referiu que as nossas comunidades, amados irmãos e irmãs, devem tornar-se autênticas escolas de oração, onde o encontro com Cristo não se exprima apenas em pedidos de ajuda, mas também a ação de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, afetos de alma, até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. Uma oração intensa, mas sem afastar do compromisso na história. Ao abrir o coração ao amor de Deus, aquela abre-o também ao amor dos irmãos, tornando-nos capazes de construir história segundo o desígnio de Deus. A partir deste chamamento, a Fundação Maria Mãe da Esperança sente desde a primeira hora o chamamento a criar a sua escola de oração. É sobre esta fundação que hoje vamos falar aqui no nosso programa e para isso tenho aqui o Padre Nuno Viva. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar o nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Padre Nuno, o Padre Pedro, a conduzir para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então comecemos este momento que queremos oferecer pedindo ao Senhor, por meio de Maria, as graças necessárias para as nossas vidas. Senhora do Sim, alegre, pronto e generoso, diante do apelo que te é dirigido da parte de Deus, tu não hesitas, não fazes cálculos, não pões condições. Só tens uma resposta: sim. Não sabes o que te espera, desconheces aonde este sim te leva, mas abandonas-te nos braços do Pai, lanças-te numa aventura de fé, em desprendimento total, numa disponibilidade sem limites. A cada momento e nas situações mais diversas, a tua resposta é sempre: sim, faça-se. Em Belém, diante das portas que se fecham, aceitas dar à luz o teu divino Filho, num curral desabrigado e mal cheiroso. Ao ouvires de Simeão a palavra profética, uma espada de dor trespassará o teu coração, a tua resposta é sim. Na hora suprema do Calvário, silenciosa, de pé, junto à cruz, só exclamas: meu Deus, seja feita a tua vontade. Nas bodas de Caná, atenta e disponível aos outros, és a primeira a notar a falta de vinho, como verdadeira serva do Senhor e dos irmãos. Senhora do Sim, que eu aprenda contigo a arriscar tudo pelo Senhor, que eu faça da minha vida um sim permanente, pleno, incondicional. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Padre, quero convidá-lo a dirigir-se aqui para a nossa mesinha, sim, porque hoje é dia de pequeno almoço, em que temos obrigado. aqui uma mesa preparada pela nossa diretora do programa, a nossa querida Telminha. Aceita um chá? Pode ser, Pode sim. ser? Aqui. Então vamos. Muito obrigado. Está aqui os saquinhos para o chá. Hoje então vamos falar sobre a Fundação Maria Mãe da Esperança, em que o Padre Pedro Viva vem aqui falar sobre esta fundação e sobre a missão que ela tem nos tempos que correm. Mas antes de falarmos da fundação, falar para quem está lá em casa, quem é o Padre Pedro Viva? Bom, a gente, para nos definirmos, temos que dizer sempre algumas notas, não é? Mas dizer que sou padre desta Diocese de Leiria, já há 17 anos, e natural de Leiria,
pequeno fui para o seminário com 14 anos e em Leiria, depois em Coimbra, fiz a minha formação e depois de ordenado de presbítero, inicialmente comecei o meu ministério ao serviço do seminário, onde fui formador durante 6 anos e trabalhei com vários colegas. E depois a missão levou-me a uma paróquia, a paróquia mais populosa da Diocese, a paróquia da Marinha Grande, onde estive 2 anos como vigário paroquial. Depois aceitei o convite que o Sr. Bispo me fez de ir até à Cidade Eterna, fazer uma formação, especialização na área da pastoral da saúde, teologia pastoral da saúde, e estive lá 2 anos e foi um período muito rico, não só do ponto de vista, enfim, académico, de estudo, mas também um momento muito rico do ponto de vista eclesial, porque coincidiu precisamente com os últimos meses do pontificado do Papa Bento XVI e o início do pontificado do Papa Francisco. Sim. E, portanto, com tudo o que mexeu a nível da Igreja, com esta alteração, com esta sucessão, podemos dizer assim, com, diria, um ambiente de esperança e de renovação que também a Igreja, como instituição, não é alheia e, portanto, sempre que há renovação e outros protagonistas, naturalmente é a mesma Igreja, a mesma missão, mas esta alegria que o Papa Francisco, de alguma forma, veio trazer também à Igreja, com este espírito dele de renovação permanente. E depois, regressado à Diocese em 2014, o Sr. Bispo confiou-me, então, várias missões, e entre as quais esta particular, que é de capelão do Hospital de Leiria. Sim. Como é que surge a sua vocação? Bem, cada um de nós tem a sua história. Obrigado. Tem a sua história, assim, pessoal, com os seus pormenores. Já algumas vezes me foi sendo pedido que desse esse testemunho, como é que surgiu a minha vocação. Eu não encontro propriamente assim um momento extraordinário acho que foi acontecendo, ou seja, o convite para ir para o seminário partiu de uma senhora amiga, que era professora lá. Foi no ano, recordo bem, foi no ano em que fui crismado. Não era muito novo, nessa altura, de facto tinha 14 anos, mas acabei por aceitar o convite, não que estivesse convicto ou convencido que a minha vocação era ser padre, porque acho que com aquela idade, enfim, só uma graça muito extraordinária é que podemos ter certezas nesse momento. Mas foi sendo descoberto aos poucos, portanto, de uma família cristã, fui participando na catequese, como qualquer criança e adolescente, e depois a ida para o seminário. De facto, custou-me um pouco no sentido de me retirar do meu ambiente familiar, mas depois o facto de estar perto de casa, porque sendo de Leiria e o seminário também sendo na cidade, havia essa proximidade, quanto mais não seja psicológica, que se alguma coisa não corresse bem, tinha a família por perto. Mas depois foi, à medida que os anos foram passando, também o entusiasmo dos mais velhos, que iam terminando os estudos e se iam ordenando, a amizade que se foi estabelecendo uns com os outros, acabou por também ir-me dando força para continuar nesta caminhada. E depois o estudo, a oração, o incentivo dos padres, e eu próprio ir reconhecendo em mim algumas características essenciais para o exercício do ministério, acabaram por me fazer perceber que era por aqui o caminho que Deus queria para mim. Então, depois foi só um momento de dizer sim e depois trabalhar nesse sentido com a formação mais específica em ordem ao ministério. Sim. Tem muitos trabalhos enquanto sacerdote, mas acredito que o seu principal é então ser o capelão hospitalar. Não é esse tema que o traz aqui, mas fale-nos assim só resumidamente hoje quais são os maiores desafios que enfrenta enquanto capelão hospitalar. Bom, a realidade podemos dizer que era uma antes desta pandemia que estamos a viver do Covid e outra que estamos a viver agora pós-Covid. Esta pandemia, por um lado, veio trazer mais problemas do ponto de vista prático, operacional,
uma vez que esta questão do contágio Sim. acaba por ser muito limitadora, e ainda mais se já em situação de fragilidade das pessoas que se encontram doentes. Às vezes a comunicação é difícil, porque as pessoas muitas vezes, devido à doença, ao seu estado de debilidade, muitas vezes têm dificuldade às vezes em ouvir ou verbalizar. Agora, acrescentando a isso máscaras, batas, afastamento, o não toque, o medo, inclusivamente, Sim. de podermos ser portadores da doença, já aconteceu no meu hospital, como provavelmente noutros hospitais, acontecerem surtos, e, portanto, nós nunca sabermos se podemos ser um risco para os doentes, acaba por criar obstáculos à assistência espiritual. Eu direi que no hospital o nosso maior, talvez o trabalho mais importante é escutar, é acompanhar. Não apenas os doentes que estão lá internados, mas não podemos esquecer que aqueles que mais tempo permanecem no hospital não são os doentes, são os profissionais de saúde que lá trabalham. É verdade. E particularmente nestes últimos 2 anos, ou ano e meio, com esta pandemia, vamos notando um cansaço cada vez maior, falta de recursos humanos generalizada, as pessoas não só com medo, mas de facto exaustas de muitas horas de trabalho, falta de facto de recursos humanos que ajudem a renovar as equipas de turno em turno, e isto vem de facto complicar muito aquilo que é a assistência espiritual. Mas ao contrário de outros colegas que sei que foram dispensados das suas funções in loco, portanto foram quase colocados em teletrabalho, o Hospital de Leiria, felizmente, penso assim, nunca me dispensou e sempre estive presente com os devidos cuidados, mas sempre estive presente e disponível para aquilo que fosse necessário. Mas relevaria isto. Acho que no papel de um capelão num hospital, mais do que estar a fazer grandes ações, até porque as pessoas que lá estão e trabalham não têm muito tempo para isso, Claro. é sobretudo a presença, o estar, o escutar, o colaborar quando sou chamado a isso, o rezar também por aqueles profissionais de saúde e que bem precisam nestas horas de dificuldade. Por isso, às vezes pode ser um trabalho que não se vê do ponto de vista humano, de grandes realizações, mas penso que é um trabalho importante e necessário, porque é sobretudo nos momentos de maior dificuldade, e a doença é um deles, que nós mais precisamos às vezes de um apoio, de uma palavra, de um estímulo, e o capelão está lá para isso. Isso é extremamente importante nos momentos de maior fragilidade em que o ser humano está frágil, tem lá alguém para lhe dar esse conforto espiritual e essa escuta. Isso é muito importante. Padre Pedro, quando é que surge esta fundação na sua vida? Como é que aparece na sua vida esta fundação? A Fundação Maria Mãe da Esperança surgiu na minha vida, assim, numa fase, diria, tardia, propriamente em 2016, podemos dizer assim, 2016, embora a minha relação, depois talvez a gente vá falar mais à frente do fundador, Sim. Embora a minha relação com o Padre Manuel Santos José tenha começado muito antes, ainda do tempo de seminarista, a verdade é que foi já assim mais recentemente, em 2016, com o surgimento da doença dele, que ele, sentindo-se com poucas forças para continuar à frente da Fundação, me pediu colaboração. Inicialmente a ideia não era, assim, de imediato substituí-lo, mas dar colaboração como padre à Fundação. Depois, como conselheiro espiritual da Fundação, aconteceu já, penso que em 2018, já depois do falecimento do Padre Manuel em 2017. Mas foi assim um amor tardio. Então, fale-nos do fundador. Quem é que fundou esta fundação? Quem era o padre? Então, olha, eu agradeço a pergunta e também a oportunidade para falar do Padre Manuel. Era um padre da Diocese de Leiria. Nasceu em 1938. Nasceu aqui na Serra da Aire, na paróquia do Arrimal. Entrou para o seminário com 13 anos, em 1951.
e depois foi ordenado em 1963. Inicialmente começou como pároco de uma pequena paróquia do noroeste da Diocese, Coimbrão. Depois foi chamado, passado um ano, a integrar a equipa formadora do seminário. E lá esteve de 65 a 70. Depois, e esse que talvez tenha sido aqui o momento-chave, o bispo de Leiria, na altura, o Sr. Dom Alberto, confiou-lhe a este Padre Manuel a direção do Secretariado Diocesano da Catequese. E podemos dizer que essa foi a sua grande paixão da sua vida, a catequese, a transmissão da fé. E, portanto, ele durante 18 anos vai ser o responsável na Diocese, de 1970 a 1988, o responsável da catequese. Mesmo no período em que esteve em Paris, ele sentiu necessidade de aprofundar os seus estudos na área da catequética e, portanto, esteve no Instituto Católico de Paris de 75 a 78, mas mesmo nesse período, estando fora da Diocese, nunca deixou de ser o responsável do secretariado, pedindo a colaboração de 2 colegas. Um deles já faleceu e depois mais tarde veio a ser bispo, o Sr. Dom Horácio Cristino, e um outro colega, o Padre Agostinho Matias, que, estando cá ele em Paris, foram dinamizando, certamente também com orientações dele, o secretariado da catequese. E o Padre Manuel, em 1983, portanto, regressa de Paris, em 1983, aqui em Fátima, participa numa iniciativa, uma atividade do Frei Inácio Larrañaga, chamada Experiência de Deus, em 83. Ele e outros catequistas da Diocese. E é precisamente no final dessa atividade, dessa Experiência de Deus, que lhe surgiu esta ideia, ou seja, através do convite de um casal de catequistas, que chegaram a esta conclusão nas escadas dali do Seminário do Verbo Divino, foi lá que foi essa iniciativa. Sim. Os catequistas da Diocese têm muita necessidade de Deus, há um certo vazio, o que é que nós podemos fazer por Ele? E foi a partir deste diálogo que surgiu no coração do Padre Manuel a necessidade de fazer algo mais profundo para os catequistas. Não tanto do ponto de vista da formação pedagógica, que também é necessária, mas sobretudo mais espiritual. E assim ele, depois dessa experiência de 83, começa a pensar num retiro para catequistas, que depois se vai chamar À Beira do Poço e que ele vai inaugurar em 1984, no ano seguinte. Ele depois vai criar outros retiros temáticos e depois vai repeti-los durante vários anos. Mas podemos dizer que na gênese da fundação, que só vem acontecer mais tarde, em 1996, começou aqui esta necessidade de dar formação espiritual aos catequistas. E depois, quando ele deixou o secretariado em 88, começou a sentir pedidos de várias pessoas que os retiros não deviam terminar. Mas aí ele, no fundo, dizia, e bem, que sozinho não era capaz de organizar as coisas. Já não tinha o secretariado da catequese da sua responsabilidade, ele precisava ter uma equipa que o ajudasse a montar tudo aquilo que era necessário para o retiro, para um retiro. E então é aqui que, ao refletir com um grupo de pessoas amigas, em 93, se pensa, então vamos criar uma estrutura que no fundo, que ajude a organização, a promoção, a organização prática dos retiros. E assim surgiu depois a Fundação, que foi criada pelo Sr. Dom Serafim, a 11 de fevereiro de 96, portanto, memória de Nossa Senhora de Lourdes. Aliás, vamos ver que a Fundação, desde os seus inícios, o seu nome e todo o seu percurso tem muito a ver com Maria, e por isso ela sempre presente. Ela é a formadora por excelência. Exatamente. O que é que são, então, o que é que fazem na vossa fundação? Habitualmente, quando vimos falar de fundação, pensamos logo em dinheiros. Sim. Ora, não é o nosso caso. Não. A fundação é uma fundação com fins religiosos. Sim. Portanto, ela surgiu por isso, para promover a dimensão espiritual, a relação com Deus e, portanto, tudo aquilo que se organiza
quer os retiros, quer as recoleções, quer algumas ações de formação, que depois iremos falar certamente da escola de oração, as tardes de deserto, as adorações noturnas, as celebrações, as celebrações dos primeiros sábados, ou seja, todas as atividades que a Fundação promove, o que procura em todas estas atividades é realmente levar as pessoas ao encontro pessoal com Cristo. É esse o objetivo. Nem todas surgiram ao mesmo tempo, pegando um bocadinho na história da Fundação, que já fez 25 anos, percebemos que havia intuições desde o início, mas depois foram sendo concretizadas aos poucos. E esperemos que o Espírito Santo continue a inspirar-nos para ver por onde nos leva em cada momento. Pois. Em que palavra da Bíblia é que foi inspirada esta fundação? Sim, olha, é uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, e quando dizia que de facto Maria está sempre presente desde o início, também logo desde aqui da fundação, a palavra inspiradora é esta: todos unânimes perseveravam na oração com Maria, a mãe de Jesus. Portanto, aquela ideia do cenáculo em que a igreja está reunida e Maria está presente, também esta foi a palavra inspiradora que o Padre Manuel encontrou para definir aquilo que no fundo era o seu sonho desta obra, todos unidos, perseverantes na oração e Maria no meio. Oração e unidade andam sempre juntos. Sim, sim, não tem como. Quais os pilares em que assenta esta fundação? Olha, eu defini-o com uma sigla IRC, mas não tem nada a ver com impostos. Interioridade, relação e comunhão. Interioridade, pois, sendo uma fundação que tem como objetivo promover a dimensão espiritual, a interioridade hoje é fundamental. Vivemos num mundo que muitas vezes nos convida à dispersão, ao sairmos de nós, não propriamente, não é um convite a fecharmos, mas uma cultura que muitas vezes nos leva à evasão, a desfocarmos-nos às vezes dos problemas reais, e um destes objetivos da Fundação precisamente é levar à interioridade, à descoberta da pessoa interior, e numa primeira dimensão nem necessariamente religiosa, mas no sentido da pessoa se descobrir a si mesma, a interioridade, e por isso a importância do silêncio, porque sem o silêncio também a pessoa também dificilmente se descobre a si e aos outros. Portanto, essa interioridade que depois passa, com certeza, por propostas de oração, por encontrar momentos de silêncio, não só ali na Fundação, mas depois a própria pessoa também encontrar na sua vida esses momentos de interioridade. Às vezes não é preciso muito tempo, mas momentos de paragens cirúrgicas durante o dia para nos focarmos naturalmente naquilo que vale a pena. Depois, a relação. Se há alguma coisa que aprendemos com Jesus e com a fé cristã, que nele se assenta, é que nós não vivemos a fé sozinhos, não somos individualistas deste ponto de vista, não é uma meditação pessoal, é ao estilo oriental, em que nós fazemos tudo, não. A fé cristã é uma fé profundamente relacional, não só com Deus, aliás, o próprio Deus como Trindade nos provoca precisamente na sua relação de Pai, Filho e Espírito Santo, mas uma relação também com os irmãos. Uma relação que não é feita a partir de critérios de simpatia, nós não nos escolhemos uns aos outros, somos uma igreja muito diversificada e às vezes dentro da própria igreja sentimos muitas vezes tensões, mas essa relação é necessária. Sim. E por isso a Fundação também procura precisamente promover aquilo que é a relação, precisamente depois tem várias estruturas, vários serviços, procura auscultar as pessoas, no sentido de não ser uma coisa de uma pessoa só que define e diz, mas que procuramos precisamente ouvir-nos uns aos outros e agora estamos muito nesta dimensão sinodal, nos escutarmos e sermos capazes então de entrar em relação. E depois a comunhão, que acaba por ser a consequência natural das duas primeiras, da interioridade e da relação. Acabamos por depois chegar à comunhão, que já não é uma coisa tão menos superficial, mas a comunhão leva a algo de mais profundo, que é, eu até posso não concordar sempre contigo, mas isso não impede que façamos comunhão mais profunda, no sentido
espiritual do termo, no sentido de procurarmos em tudo, como Maria, perseverando com os apóstolos e reunidos no cenáculo, esta comunhão, diria que é mesmo uma questão, para além de espiritual, uma questão real. Sim. Que somos convidados, não só a Fundação, claro que a Igreja também, sermos capazes de viver assim unidos uns aos outros. Nas diferenças. Nas diferenças, porque a comunhão não é propriamente apagarmos-nos, não temos de ser todos iguais, uma uniformidade, não, é precisamente descobrir na diferença que cada um de nós é ou tem, a riqueza. É como uma espécie de jardim, se só tivesse rosas, apesar de serem bonitas, seria uma monotonia. Aquilo que faz de belo um jardim é precisamente a diferenciação das cores, dos cheiros, das formas, e a Igreja também é tudo isto. A Igreja é um grande jardim. Já chegámos ao fim da primeira parte do nosso programa, infelizmente, porque está a ser muito interessante conhecer esta fundação. Não saia daí, tome o seu cafezinho, que nós vamos continuar aqui a tomar o nosso e já voltamos para a segunda parte. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo, assim que ligou a televisão neste momento. Estamos a falar sobre a Fundação Maria, Mãe da Esperança. Isso mesmo, Fundação Maria Mãe da Esperança, em que está aqui o Padre Pedro Viva, que nos veio falar sobre o belíssimo trabalho que esta Fundação realiza. Estávamos a falar então desta Fundação. Fale-nos dos encontros de leigos, finalidade e rotina com que realizavam e realizam presentemente. Bom, esses encontros de leigos estão um pouco na gênese, antes mesmo da Fundação existir como Fundação. Como disse há pouco, o Padre Manuel, durante muitos anos, foi responsável diocesano da catequese e sentiu, a partir dos anos 80, a necessidade de fazer alguma coisa pela formação espiritual dos catequistas. Mas depois, os próprios catequistas foram embaixadores destes encontros, destas reflexões, deste aprofundamento espiritual, e entenderam que outras pessoas podiam beneficiar mesmo não sendo catequistas. Então surgiram estes chamados encontros de leigos, que, muito promovidos pelo Secretariado da Catequese primeiro e depois por ele a seguir, que no fundo eram encontros de oração e de formação. Neste momento, este nome já não o utilizamos, encontros de leigos, mas usamos outras atividades, como as recoleções, sobretudo do Advento e da Quaresma, que são momentos em que qualquer pessoa pode participar e que são momentos não só de um certo convívio, mas sobretudo, de facto, de encontro com Deus, muito a partir da Palavra de Deus, com certeza, da celebração dos sacramentos. Habitualmente propomos sempre silêncio, porque o silêncio também é necessário, e estes encontros, uns acontecem na sede da Fundação, Sim. que é aqui perto de Fátima, Loureira, que é uma localidade já aqui à saída de Fátima para norte. Outras acontecem no Seminário de Leiria, nomeadamente os retiros, chamados retiros fechados, portanto retiros em que as pessoas ficam e que são 3, 4 dias. E, portanto, usamos que era a sede da Fundação, apesar de não ter muitas condições a nível de alojamento, e o Seminário de Leiria, onde elas acontecem. Sim. Mas, portanto, são atividades que não estão só, hoje em dia, pensadas para os catequistas, mas, sobretudo, enfim, para o povo em geral. Para todos. E também tem as jornadas de oração, não é? Sim, essas jornadas que nos últimos anos não têm acontecido, eram jornadas que o Padre Manuel, inicialmente, eram jornadas de um dia, em que ele convidava pessoas para virem desenvolver um determinado tema da parte da manhã, e depois da parte da tarde, habitualmente, iam para o Santuário de Fátima, rezavam o rosário e participavam na Eucaristia. Mas, sobretudo, a parte da manhã era habitualmente um orador convidado para desenvolver um determinado tema e, portanto, era também um momento de convívio. Mas, ultimamente, não temos organizado este tipo de jornadas. Foram um pouco substituídas pelas recoleções do Advento e da Quaresma. Todos podem participar, como já disse? Todos podem participar, sim. E para participar, o que é preciso fazer?
Basta que apareçam. Habitualmente, nós, até por uma questão de depois poder haver um contacto posterior, habitualmente pedimos às pessoas que se inscrevam. Sim. Até por uma questão de logística, como a casa não tem assim propriamente espaços muito amplos, Claro. habitualmente pedimos às pessoas que querem participar em alguma atividade, seja um retiro, seja uma recoleção, seja no outro tipo de atividades, que se inscrevam para nós termos um bocadinho noção das pessoas que vão estar para Sim. organizarmos as coisas. Mas qualquer pessoa, ser da Diocese ou até fora da Diocese, podem participar. Tem algum custo? O custo, às vezes, eu penso que não, tirando as refeições para Sim, aqueles claro. que Que querem, desejam. que desejam, ou numa atividade ou outra, uma coisa mínima, mas habitualmente até nem há assim um valor. Sim, sim. Quem foi Henri Caffarel e de que forma as semanas de espiritualidade orientadas por ele influenciaram o fundador e a criação desta fundação? Eu penso que, até por aquilo que pude ler do Padre Manuel, uma espécie de memória que ele fez, escrita em 2016, portanto, um ano antes de ele falecer, ele fala do Padre Henri Caffarel, um padre francês, que nasceu em Lyon em 1903 e faleceu depois em 1996, já com 93 anos. Fala dele como a grande fonte de inspiração dele. Henri Caffarel, este padre francês, diz dele mesmo que em março de 1923, tinha ele 20 anos, fez uma experiência de Deus extraordinária, que ele não define muito o que aconteceu. O que ele diz, Henri Caffarel, é que nessa experiência que fez, assim, imediata de Deus, sentiu-se profundamente amado e chamado a amar. E usa uma expressão que é, naquele momento tudo foi lançado. Ou seja, tudo aquilo que ele vai fazer ao longo da vida, Henri Caffarel, é a consequência deste amor profundo que ele sentiu da parte de Deus. Ele depois é ordenado sacerdote em 1930 e, sobretudo, é o seu trabalho com a família, nomeadamente com casais, que vai ser a sua grande paixão. Para os quais escreve depois alguns escritos, em 1939, 1947, a Carta às Equipas de Nossa Senhora, em que ele lança as bases daquilo que vai ser o movimento das Equipas de Nossa Senhora, que hoje está espalhado pelo mundo inteiro, em mais de 70 países, são mais de 100 mil casais. E Henri Caffarel funda esse movimento das Equipas de Nossa Senhora, está também na origem do Centro de Preparação para o Matrimónio, os chamados CPMs, que ele fundou com outros dois padres franceses, também um movimento para viúvas, Movimento de Esperança e Vida, e outras obras que ele fundou. Quando chega aos 70 anos, em 1973, Henri Caffarel deixa de ser o animador das Equipas de Nossa Senhora e passa para um outro momento da sua vida, e que vai ser o último, que é de aprofundamento e de profunda oração. Ele então cria uma casa de oração, a casa em Terroussour, a 80 km de Paris, onde penso que anualmente ia desenvolvendo semanas de oração, onde depois o Padre Manuel se inspirou e participou em várias. Em 89, 93 e 95, no último ano do Padre Caffarel. E é, sobretudo, esta experiência de oração, na casa de oração de Terroussour, com o Padre Caffarel, que o Padre Manuel se vai inspirar um pouco nesta ideia de também ele, na Diocese. Aliás, o Padre Caffarel disse-lhe isso. Porquê é que o Senhor não funda na sua Diocese uma obra semelhante? E é a partir desse convite que surgiu no coração do Padre Manuel este desejo de também na Diocese ter uma casa que se dedica à formação espiritual, à organização de retiros. E é sobretudo depois, sobretudo a partir da experiência de oração que ele lá faz, a partir da palavra de Deus, que depois vai surgir no coração a ideia de criar uma escola de oração, que depois iremos certamente falar, e que hoje é talvez a grande atividade que a Fundação promove, que é essa escola de oração. Depois iremos falar. Sim. Mas Henri Caffarel, neste momento,
está, de facto, o processo da sua beatificação em curso. O cardeal Lustiger falou dele como um profeta do século XX. Sim. E, como nós sabemos, usando a expressão do Papa João Paulo II, São João Paulo II, a família é a célula base da sociedade. E o Padre Caffarel descobriu no seu interior, e foi o grande apóstolo da família, que, tendo nós famílias verdadeiramente cristãs, que procuram viver a dimensão cristã do matrimónio através do sacramento, e para eles, propondo um método, um conjunto de coisas práticas na sua vida, nomeadamente para quem é equipista, Sim. das equipas de Nossa Senhora, aos chamados pontos concretos de esforço. São 4 ou 5 pontos que os casais se comprometem de ir cumprindo, nomeadamente um que é o dever de sentar, que é muito importante, que é levar o casal ao diálogo. E que deve fazer sempre. Portanto, este homem foi uma fonte de inspiração para muita gente e também para o Padre Manuel, e por isso tem tanta importância na vida dele. Quem são os Amikov e de que forma ajudaram a Fundação? Ora bem, no seguimento deste sonho do Padre Manuel, inspirado pelo Padre Caffarel, também ele criar uma casa de oração, surgiu no coração do Padre Manuel esta ideia de criar os Amikov. Os Amikov são os amigos da Casa de Oração de Fátima. Sim. Inicialmente, o sonho do Padre Manuel era construir uma casa de raiz para esse fim, mas por várias razões não foi possível. E então surgiu a possibilidade de se comprar uma casa aqui perto, que é a atual sede da Fundação, e que aconteceu em maio de 2010. Mas em 2005, para ajudar a promover até financeiramente, porque não havia dinheiro, arranjar fundos para a aquisição dessa casa, ele criou este grupo, os amigos, Amikov, os amigos da Casa de Oração de Fátima, que são pessoas que se comprometem todos os meses a dar no mínimo 5 euros, e são algumas dezenas de pessoas que aderiram e que, no fundo, ajudaram com os seus donativos a haver dinheiro suficiente para a aquisição da casa, que aconteceu depois em 2010. Claro que depois da aquisição da casa, este grupo não se desfez, porque a manutenção de uma casa é necessária, e por isso ainda hoje existe este grupinho, as pessoas inscreveram-se livremente e que contribuem assim para a sustentação da casa. Pelo que eu estou a ver, esta fundação também mostra a importância dos leigos. Sim, sim. Na igreja e o seu trabalho ajudando o sacerdote neste sonho, que é um sonho muito bom e que já fez bem a muita gente e continua a fazer, mas o papel do leigo na igreja, não é? Sim, às vezes fala-se dos leigos como o gigante adormecido. Estamos em Fátima, onde não faltam casas de institutos religiosos e de sociedades de vida apostólica, de novas comunidades. Podia-se olhar para esta fundação como mais uma entre tantas. Mas, de facto, a fundação não é uma ordem religiosa, não é uma congregação, não é um instituto religioso, não é um instituto secular. É uma obra, sobretudo, de leigos e para leigos. Não há um vínculo propriamente, as pessoas participam nas atividades da Fundação, mas, sobretudo, ela surgiu para ajudar ao encontro pessoal com Cristo. E, por isso, as suas atividades estão abertas a todas as pessoas, também a religiosos, com certeza, e algumas irmãs religiosas participam nas atividades, mas, sobretudo, é a pensar no grande povo de Deus, muitas vezes ávido e com necessidade de formação cristã, de aprofundamento espiritual. É para essas, sobretudo, que a Fundação hoje está direcionada. Sim. O que quando li o guião, chamou-me a atenção esta questão, a tenda do encontro. Porquê é que é tão importante esta tenda do encontro e em que é que se consiste? Ora, é muito simples. A tenda do encontro é a capela da casa. Quando se adquiriu a casa, que é hoje a sede da Fundação e, portanto, é a Casa de Oração de Fátima, onde muitas das atividades da Fundação acontecem, era uma casa de família que foi adquirida e, portanto, não tinha propriamente um espaço religioso. A casa foi adquirida em maio de 2010, mas logo se sentiu a necessidade de criar nela um espaço, uma capela,
onde realmente se pudesse ter o Santíssimo, onde se pudessem celebrar convenientemente os sacramentos, nomeadamente a Eucaristia. E esta casa depois veio ser inaugurada, a tenda do encontro, que é a capela, no último domingo de outubro de 2012, foi inaugurada e benzida pelo Sr. Dom António, nosso bispo, Dom António Marto. E, portanto, a tenda do encontro é uma expressão bíblica, no fundo, para designar esse espaço especial, muito especial na casa, que é o lugar onde não apenas está o Senhor, mas também onde nós muitas vezes nos encontramos para celebrar a fé. Já durante a nossa conversa falou muitas vezes já da escola de oração, então em que consiste essa escola de oração? Bem, e para falar dela tenho que voltar atrás, neste sentido, para falar do Padre Henrique Afrel novamente. Nessas semanas de oração que ele organizava em França e nas quais o Padre Manuel participou em algumas delas, para os que queriam, e que eram muitas dezenas que participavam nestas semanas de oração, o Padre Caffarel criava aí os chamados grupos de oração, que basicamente usavam um método que eu vou explicar que é muito simples, que é a partir da palavra de Deus, um texto escolhido previamente. As pessoas reúnem-se, habitualmente não devem ser mais de 10, para depois promover a partilha. Há um animador que as pessoas reúnem-se, têm a palavra de Deus ao centro, umas flores e uma vela acesa. E o animador, que tem a Bíblia também na mão, os outros não têm a Bíblia na mão, só o animador que vai ler o texto, escolhido previamente, lê-o 3 vezes seguidas, com alguns momentos de silêncio entre eles. Depois da 3ª vez que é lido o texto, as pessoas que estão no grupo são convidadas. Portanto, o primeiro momento é este mesmo, de escutar a palavra de Deus. Depois são convidadas a partilhar uma palavra, um versículo que ouviram, alguma coisa que lhes tocou o coração. Depois deste primeiro momento, há um segundo momento, que o animador do grupo novamente lê o texto. E depois desta segunda leitura, as pessoas que estão no grupo são convidadas a partilhar, então, daquilo que lhe vai na alma, não é uma questão formal, de aprofundamento académico do texto, não é nada disso, é oração espontânea, a partir daquele texto que ouviram, então partilham cada uma delas, com certeza o animador depois terá o devido cuidado de ir controlando os tempos, para não haver assim grande discrepância e dar a possibilidade a que todos partilhem, embora a partilha seja sempre livre. E no fim, depois de todos partilharem, novamente se termina com uma pequenina oração, pode ser a oração do Pai Nosso, ou seja, no fundo recolhendo de pé, novamente, aquele momento, aquele texto inspirador que depois as pessoas devem levar para a sua vida e tentando vivê-lo. Ora, estes grupos de oração que o Padre Henrique Caffarel fazia nas suas semanas de oração, o Padre Manuel inspirou-se também nele. Mas, sobretudo, houve um momento que ele descreve, nas suas memórias, que um dia depois de ter celebrado missa na Basílica do Rosário, aqui em Fátima, no Santuário, encontrou-se com um frade dominicano, penso que talvez conhecido dele, que lhe falou de uma experiência muito bonita. Sim. Que em Angola, durante o tempo da guerra civil, houve uma comunidade cristã que durante cerca de 30 anos não houve contacto com ela por causa da guerra. E passados 30 anos, depois da guerra ter terminado, o bispo quis saber dessa comunidade, o que tinha acontecido. E há um catequista, um animador dessa comunidade, que dá o testemunho que a comunidade não morreu, a comunidade estava viva, que durante 30 anos todos os domingos se reuniam para ouvir a palavra de Deus e para rezarem. E a experiência contada por este frade dominicano ao Padre Manuel, para ele foi inspiradora. Então, se eles assim, naquelas condições, se reuniam todos os domingos para ouvir a palavra de Deus, então nós podemos fazer o mesmo aqui. Com a experiência de França e com a experiência deste missionário, surgiu então no coração do Padre Manuel este desejo de criar uma escola de oração. E associado à escola de oração estão os GOIs, os grupos de oração interior. Então, a escola de oração para quem é? É para os animadores dos grupos.
Há um princípio que o Padre Manuel sempre nos foi dizendo, que nada deve ser dado sem ser rezado primeiro. Sim. A tua escola de oração funciona durante 5 vezes por ano, de 2 em 2 meses, em que os animadores dos vários grupos que se foram constituindo, usando este método que eu acabei de descrever, vêm à Fundação, comigo, habitualmente, ou com outros membros da equipa que organiza a escola de oração, rezamos os textos. Nós próprios fazemos essa experiência de oração. E depois, eles próprios, depois de participarem ali, é-lhes dados um conjunto de subsídios, nomeadamente uma folha que é feita com vários momentos do texto, o contexto, a meditação, próprios do esquema da Lectio Divina. Sim. Aqueles passos que muitas vezes nós descrevemos desde a leitura, a meditação, o discernimento, a oração, a contemplação e depois a ação. Há aqui um cruzamento destes dois métodos, o método do Padre Caffarel e o método clássico da Lectio Divina. Os animadores participam então nesta escola de oração, que habitualmente funciona aos sábados ou às quintas-feiras, e depois nos seus grupos, com esta formação que já receberam, procuram depois animar os seus vários grupos. Já foram mais grupos, já foram mais de 30, neste momento com a pandemia também alguns que tiveram de parar. Neste momento temos cerca de 20 grupos na Diocese e fora da Diocese, nomeadamente na Diocese de Lisboa, Setúbal e também Coimbra. Temos alguns grupos de oração interior e os seus animadores então participam nesta escola de oração. Podemos dizer que hoje em dia é a grande atividade que move a Fundação. Estes grupos de oração interior, a partir desta experiência que o Padre Manuel sentiu, a par de uma outra que depois irei falar, que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria, mas esta é a grande atividade que hoje a Fundação promove. Qual a regra de ouro dos góis? A regra de ouro é essa mesmo. Nada é entregue sem ser rezado primeiro. Olha. E, portanto, os animadores, não é um conjunto de subsídios que a gente pode mandar assim por correio. Os animadores devem esforçar-se para participar na escola de oração, que, como disse, funciona de 2 em 2 meses. Na impossibilidade de não poderem participar, devem, com um outro animador que participou, rezar o texto primeiro, antes de rezar com os seus próprios grupos. A pandemia, infelizmente, veio condicionar um pouco esta escola de oração, mas mesmo assim, usando estas tecnologias recentes, ou por Zoom, ou por outro meio digital, nunca deixámos de ir fazendo. Falava da questão da devoção ao Imaculado Coração de Maria por parte do Padre Manuel. Fale-nos um bocadinho. Não deixa de ser curioso este impulso também do Padre Manuel em relação à questão da devoção ao Imaculado Coração de Maria, que é uma devoção que sabemos que inspirada numa das aparições de Maria, de Nossa Senhora, à Irmã Lúcia, em dezembro de 1925, em Pontevedra, em que Nossa Senhora faz ver à Lúcia o seu coração cercado de espinhos e que, no fundo, pede reparação. Não deixa de ser também curioso de sendo uma devoção tão mariana e tão ligada às aparições de Fátima, quase que passou despercebida ao longo de muitas décadas. Sim. O Padre Manuel, em 2006, ele vai para o Santuário de Fátima, foi o seu último trabalho pastoral, como capelão em 2005, e em 2006 sentiu esse grande impulso de aprofundar esta dimensão do Imaculado Coração de Maria e a devoção dos primeiros sábados. E é nessa altura que ele propõe ao Sr. Reitor do Santuário, o Monsenhor Luciano Guerra na altura, e ao Conselho de Capelães, de iniciar no Santuário a devoção aos primeiros sábados. Foi com ele que se iniciou. Foi. Que giro. Um primeiro ciclo ia de fevereiro a junho. Sim. E de tal forma, essa atividade, esta devoção dos primeiros sábados começou a ganhar impacto que, pelo país todo, começaram a surgir grupos de pessoas a querer participar e que organizavam-se em autocarros e vinham. Sim. De tal forma isto que foi ganhando impacto que o Sr. Reitor do Santuário pediu ao Padre Manuel que, em vez de liderar um ciclo dos primeiros 5 sábados de cada mês, portanto, de fevereiro a junho, que pudesse fazer mais do que um ciclo. Mas ele sentia que já não tinha forças para tanto. Então, já no tempo
do Padre Virgílio Antunes, atual Bispo Sim. de Coimbra, se organizaram as coisas no santuário de forma que outras pessoas também começassem a liderar um bocadinho esta organização da devoção dos primeiros 5 sábados, que, como sabemos, é muito simples. Nestes primeiros 5 sábados de cada mês, iniciando-se, enfim, de janeiro pode ser até maio, ou de fevereiro até junho, dependendo de quando é que a pessoa começa, confessar-se, comungar, rezar o terço e fazer 15 minutos de companhia a Nossa Senhora, meditando num mistério do Rosário. E, portanto, o Padre Manuel, estando como capelão do santuário, sentindo este apelo da mensagem de Fátima, deu início a esta devoção, que não sei por que razão, durante tantas décadas esteve assim um bocadinho esquecida, e hoje sabemos que há milhares de pessoas que vêm a Fátima e que participam. Claro que a Fundação passou um pouco ao lado de todo este processo, mas ele depois importou para a Fundação esta devoção, e por isso, na Fundação, todos os sábados, tirando agosto e setembro, mas todos os sábados nós temos à noite, na capela, na tenda do encontro, a adoração ao Santíssimo, e nos primeiros sábados de cada mês, eu próprio, à noite, começamos com a Eucaristia, para que as pessoas que fazem e participam precisamente nesta devoção ao Imaculado Coração de Maria, procurando receber as graças necessárias que Nossa Senhora prometeu, não deixem de cumprir. E, portanto, a Fundação, religiosamente, todos os sábados à noite, só com algumas exceções do calendário, mas procura precisamente dar essa possibilidade das pessoas poderem viver esta devoção tão mariana e tão importante. Padre Pedro, o nosso programa já chegou ao fim, passou muito rápido, mas tem também os livros que as pessoas podem adquirir, encontram-se em qualquer livraria, aqui em Fátima. Sim, ou na Fundação. Ou na Fundação. São, sobretudo, livros escritos pelo Padre Manuel, uns inspirados na vida dos pastorinhos, como a Via Sacra ou a Via Lucis, precisamente a devoção, a Companhia Nossa Senhora dos primeiros sábados, e também um livro sobre as dores de Nossa Senhora, portanto, um livro de reparação, e bem como o livro que nos servimos do início para fazer oração, que é Poemas para Meditar, que são poemas que foram recolhidos já depois do Padre Manuel falecer, de escritos dele, poemas que ele usava nos retiros ou noutros momentos e que foram recolhidos e foram publicados para poder ser uma oportunidade para as pessoas também poderem rezar. Padre Pedro, muito rapidamente, uma mensagem final para quem está lá em casa. Olha, só dizer que a Fundação nasceu para a nova evangelização neste movimento da Igreja. É mais um contributo. Não temos a pretensão de pensar que somos o centro da nova evangelização ou que somos a instituição mais importante. Somos uma gota de água, mas sentimos muito felizes por isso, de dar este contributo. Muito provavelmente muita gente nunca ouviu falar da Fundação. Tenho esperança que este programa também possa ajudar nessa divulgação, e as pessoas que procurarem saber um pouco mais, com certeza não terão dificuldade nas redes sociais de conhecer a Fundação Maria Mãe da Esperança e poder participar em alguma das suas atividades. Procura o Facebook, estão no Facebook, exatamente. Tem site? Penso que sim. Pronto. E entrei em contacto, porque não fazer uma experiência com Deus de encontro através desta fundação? E porque não participar todos os sábados, não é? Em toda a programação que esta Fundação tem para nos oferecer e que é tão rica como pôde ver. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser, e pode voltar a ver este programa no nosso canal do YouTube. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já, clicando neste botão aqui do lado, e será logo o primeiro a saber todas as novidades.